Tem gente que se aperta para caber na indiferença de alguém. Tem gente que se diminui para que o ego do outro cresça. E quando a gente fala isso assim, pode até parecer absurdo, pode soar exagerado, pode parecer algo distante, mas enquanto você está assistindo a esse vídeo agora, existem milhares de pessoas vivendo exatamente isso e não se dão conta. Estar disposto a tudo por alguém que não faria o mesmo por você significa uma coisa muito simples. Nessa dinâmica, alguém vai sair beneficiado e alguém vai sair profundamente machucado. Isso não quer dizer que quem se entrega é mais bobo, não quer dizer que a pessoa é fraca e também não quer dizer que ela deveria sentir culpa por amar demais. O problema aqui não está em quem se entrega, o problema está na falta de honestidade emocional de quem recebe, de quem não se entrega na mesma proporção, de quem não tem coragem de abrir o jogo, de quem não tem maturidade para dizer: isso não vai dar amor, isso não vai evoluir, eu não quero construir nada sério. Existe até uma expressão em inglês para isso, breadcrumbing, traduzido literalmente significa migalhas de pão. Esse termo define um comportamento muito comum hoje. Dar pequenas doses de afeto, pequenos sinais de esperança, pequenos vínculos emocionais sem nenhuma intenção real de construir um relacionamento. E o pior, as pessoas, na maioria das vezes, não percebem isso, ou percebem tarde demais que estão vivendo de migalhas. E isso acontece por fatores muito claros: baixa autoestima, dependência emocional, amar o outro mais do que a si mesmo. E aí você pode estar me perguntando agora: mas Paula, por que que isso acontece? Por que eu estou fazendo isso? Por que alguém aceita migalhas? E por que que alguém oferece migalhas? Porque manter alguém emocionalmente dependente por perto alimenta o ego, alimenta o poder, alimenta o controle, e isso cria uma dinâmica profundamente adoecida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, psicóloga, neuropsicóloga, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal, deixa o seu like. E para o pessoal que já está aqui há um tempo e que me conhece, vocês estão me perguntando sobre a comunidade lá no WhatsApp. A comunidade é gratuita, pessoal, e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vocês também estão me perguntando sobre o meu livro digital, que é esse aqui. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição e também no comentário fixado. Agora vamos voltar para esse vídeo, porque esse vídeo é justamente para te ajudar a sair desse lugar psicológico que nós começamos a falar agora no início. Ter um relacionamento saudável é o desejo da maioria das pessoas, mas nem todo mundo sabe reconhecer o que é saudável e o que não é, principalmente no início de uma relação. Sabe por quê? Porque o início costuma ser confuso. Então existe empolgação, existe idealização, existe excesso, existe esforço exagerado para agradar, mas é exatamente nessa fase que você precisa observar algo que é fundamental: o nível de entrega de cada lado. Existem comportamentos que deixam claro quando a troca emocional não é equilibrada. São sinais sutis, mas consistentes de que um lado está se esforçando muito mais do que o outro lado. Já dizia a música, né? Alguém está amando por dois. Então vocês podem começar a identificar alguns sinais. Então eu vou falar do primeiro sinal. O primeiro sinal é a disponibilidade. Observe a disponibilidade real da pessoa. Quando vocês combinam algo, quantos planos realmente se concretizam? Quantos convites são aceitos? Quantas vezes existe presença real da pessoa? E quando a pessoa não pode,
Qual é o tipo de justificativa que ela te dá? Porque uma verdade psicológica é simples. Mesmo a pessoa mais ocupada do mundo arruma tempo para quem ela quer priorizar. Guarde isso. Quando as desculpas começam a ficar vagas, rasas, repetitivas, isso geralmente indica um padrão. Um lado se doa, o outro administra presença mínima. E sim, claro, pode ser que a pessoa não goste dos programas, pode ser que realmente essa pessoa esteja ocupada, mas quando existe interesse real, existe clareza, diálogo e construção conjunta. As pessoas ajustam rotas, entende? Buscam um meio termo, criam um espaço comum. Quando isso não acontece, não é falta de tempo, pessoal, é falta de prioridade. O segundo sinal, futuro. Observe como a pessoa reage quando você fala de futuro. Claro, eu não estou dizendo para você conhecer a pessoa hoje e tá falando amanhã para ela sobre o futuro de vocês, juntos, casados, nada disso, tá? Segura aí a emoção. Então, quando alguém quer construir algo, o futuro gera entusiasmo, gera envolvimento, gera imaginação. Quem ama, projeta. Quando o outro só oferece migalhas, o futuro vira um assunto distante, vago, incerto, sem brilho, sem emoção, sem energia. É aquela coisa, né? A conversa não avança, o interesse não aparece, o entusiasmo não existe. Sabe por quê? Porque o objetivo não é construir alguma coisa, é manter a relação exatamente onde ela está, naquele banho-maria, sabe? Eu me lembro que quando eu conheci o meu marido, nós estávamos falando que, eu gosto de viagem, eu também gosto, eu gosto de viajar, mas eu gosto de aquela viagem mais confortável, tal, não tenho mais aquele espírito de aventura, de acampar, essas coisas a gente estava conversando sobre isso. E daí ele falou, no dia que a gente se conheceu, e aí ele de uma forma muito espontânea falou assim, poxa, então a gente vai fazer uma viagem de navio, você já viajou fazendo um cruzeiro? Eu falei, não. Ele falou, então a gente vai fazer isso. E foi exatamente a nossa primeira viagem. Então veja bem, nós tínhamos acabado de nos conhecer, a gente estava conversando aquela primeira vez naquele dia, e ele falou isso, ele aproveitou o assunto, projetou um certo futuro, mas nada do tipo, nossa, você é o amor da minha vida, eu vou casar com você. Obviamente não, porque se ele tivesse feito isso, eu teria assustado. Mas essa segurança que ele passou de falar, então essa vai ser a nossa primeira viagem juntos. Falei, opa, gostei da atitude, gostei da confiança, né? E ele cumpre com o que ele fala, pois foi a primeira viagem que nós fizemos juntos, foi um cruzeiro. Agora vamos para o terceiro sinal, que é o afeto. Observe as demonstrações de carinho, principalmente quando existem outras pessoas perto de vocês. Afeto verdadeiro aparece em gestos espontâneos. Então é no olhar, no toque, na presença, na aproximação, na naturalidade. Quando existe resistência, obrigação, desconforto, isso é um sinal. E mais importante ainda, observe se esse afeto só acontece quando você pede. Porque quem vence uma competição não pede a medalha, não é mesmo? Você não deve mendigar afeto, você deve estar onde o afeto é natural. Quem te ama te coloca no pódio, não te deixa disputando migalhas. Então, reconhecer sinais é muito importante, você percebe isso? Mas não adianta nada entender a dinâmica se você não entende o que te leva a aceitar isso, a aceitar migalhas. Porque ninguém acorda e escolhe ser explorado emocionalmente. Eu não acredito nisso. Então, por que as pessoas aceitam migalhas? Por que você pode estar aceitando migalhas? A primeira coisa, baixa autoestima. Quando você não se valoriza, não se respeita, não se reconhece, você se torna vulnerável a relações desequilibradas. Você começa a se colocar abaixo do outro, a enxergar o outro como prêmio, como algo inacessível, como alguém grande demais para você. E aí, qualquer migalha vira privilégio. Isso é profundamente
tóxico. Se você passou por isso ou está passando por isso, você sabe do que eu estou falando. Segunda coisa é o medo da solidão. O medo de ficar sozinho faz pessoas aceitarem situações que jamais aceitariam se estivessem emocionalmente estruturadas. Isso cria a pior forma de solidão, a solidão a dois, onde você está acompanhado, mas está emocionalmente abandonado. Terceiro motivo para aceitar migalhas é a desesperança emocional. Quando a pessoa perde a fé no futuro afetivo, ela passa a aceitar qualquer coisa. Surge o conformismo, a ideia de que não existe algo melhor, de que aquela relação ruim é a única alternativa possível. Isso vira uma zona de conforto emocionalmente destrutiva. E agora eu trago mais uma verdade. Isso pode soar como um clichê, mas é estruturalmente verdadeiro. Quem ama, respeita. Quem se ama, se respeita. Quem se respeita não aceita migalhas. Quando você não desenvolve amor próprio, você vira alimento emocional para quem só quer inflar o próprio ego. E você não nasceu para ser a ração emocional de ninguém, nasceu? Você não nasceu para engordar a vaidade alheia. Quem só tem migalhas afetivas para oferecer, que ofereça a quem aceitar viver disso. Porque você não é uma porcaria, você é um ser humano único e só por isso já tem um valor inestimável. Guarde isso com você. Esse vídeo não é sobre julgamento, esse vídeo é sobre consciência, é sobre estrutura emocional, é sobre dignidade psicológica. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!